A paz de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos, que está assistindo esse vídeo neste momento. Você que serve a Deus, você que ainda não serve a Deus, que Deus te abençoe grandemente. E o vídeo de hoje, pessoal, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o medo, né, meus irmãos? Sobre o medo. Quem é que não tem medo? Quem aqui nunca passou por uma situação que causou medo, né? E que ainda causa. Muitas das vezes vai fazer uma cirurgia, tem medo, né? Outra vez tem medo de morrer. Outra vez tem medo de perder alguém que ama muito. Tem vários tipos de medos, né, meus queridos? E eu queria que você deixasse aí no comentário, né? Qual é o teu medo? Vamos orar, inclusive, gente, vamos orar um pelos outros, né? Essa nação pede, sim, clama por oração. Então vamos orar uns pelos outros. Eu sempre oro por você que comenta aí nos meus vídeos. Eu sempre que vou orar, Deus me dá de lembrar de vocês. Muitas vezes eu não sei o nome, né? Porque às vezes não tem um nome. E aí eu falo pro Senhor, Senhor, aquela pessoa que comentou no meu vídeo sobre tal e tal, visita ela. E aí eu começo a falar com Deus sobre essa pessoa e peço a Deus oração por essa pessoa. Eu acredito muito na oração, gente. Então vamos orar um pelos outros, meus irmãos. A oração do justo, né? A oração do justo tem muitos efeitos, então eu creio que Deus ouve sim a oração do justo. Então vamos orar sim uns pelos outros. Para você que chegou agora, que ainda não é inscrito no meu canal, mesmo que você ainda não serve a Deus, não se denomina uma pessoa cristã, mas se inscreve aí para me dar aquela forcinha no canal, que Deus te abençoe grandemente. E para você que já serve também a Deus, que Deus te abençoe também grandemente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as coisas de Deus, né? O que é que a Bíblia fala sobre o medo? Tem uma passagem aqui na Bíblia que fala, gente, no livro de Mateus 10, 28, que fala assim. Eu tô lendo aqui, pessoal, a Bíblia traduzida, né? Porque muitas vezes eu leio a Bíblia comum e as pessoas não entendem direito o que significa as palavras, que é um pouco complicado. Então, eu tô lendo aqui a traduzida, mas se vocês pegarem a Bíblia nossa mesmo da CCB, é o mesmo significado das palavras. Pode ter algumas mudanças, mas significam a mesma coisa que eu estou falando aqui para vocês. Então, em Mateus 10, 28, fala assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Fala claramente que nós não podemos ter medo, não devemos ter medo na realidade, né? Antes que tenha medo daquele que pode destruir, antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então a Bíblia nos relata que não adianta ter medo de morrer, pelo que eu entendo aqui, né? O meu entendimento. Não adianta você, meu irmão, minha irmã, ter medo de morrer, ter medo da morte. Muitas pessoas têm uma tristeza profunda ali, né? Chega a ter tanto medo da morte que chega a ficar uma pessoa depressiva, uma pessoa sem alegria, triste, pelo fato de ter tanto medo de morrer. Às vezes vai passar por uma cirurgia e tem, eu vou passar, não vou voltar mais. Mas o que eu queria falar para os irmãos nesse vídeo, através desse vídeo, tanto para os irmãos como também para as pessoas que ainda não servem a Deus, é que não precisa ter esse medo. Porque nós aqui na Terra vivemos debaixo das ordens do Mestre. Vivemos aqui debaixo das ordens de Deus. Ele faz, ele desfaz, ele manda, ele desmanda. E cada um de nós, um dia vamos sim prestar conta a Deus. Então não devemos ter medo. Às vezes a pessoa está se sentindo ameaçado por alguém e tem aquele medo que chega a tirar o sono, né? Mas o medo que nós temos que temer, é de perder a nossa salvação. É de perder a nossa alma, né, para o inferno ali. É de não ter a vida eterna. Esse é o nosso medo maior. Mas morrer, todos nós sabemos que vamos, meus queridos. Infelizmente, né? É o pecado, é o preço do pecado, é a morte. É o salário do pecado, é a morte. Então, infelizmente, todos nós vamos morrer. Porém, não sabemos quando. Quem sabe de tudo é Deus. A hora que tu vai, que eu vou, que o irmão vai, que a irmã vai, que seja lá qualquer sobrevivente aqui na Terra, a hora que vai partir, só Deus sabe. Pode ser nesse instante, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a 10, 15, 20, 50, 100 anos. Só quem sabe é o nosso Criador. Então não seja aflito por isso. Não sofra antes do tempo. Tem gente que fica sofrendo com medo da morte. Se você está me assistindo neste momento, teu problema, teu medo
é o da morte, não tenha medo da morte, porque o Deus que tu serve é um Deus poderoso, é vida. E na hora que ele achar que você deve ir, você vai em paz, né? Eu vou em paz, na hora que o Senhor nos chamar, temos que estar preparados. Por isso, meus queridos, que temos que se preparar, temos que organizar a nossa vida, porque nós temos um dono. E um dia nós vamos ter que prestar conta a esse dono da nossa vida, né? É Deus. Então temos que se organizar e se preparar para um dia ir prestar conta com Deus. Nós não podemos estar vivendo pensando no dia da morte. Porque se nós temos um dia tão maravilhoso, se nós temos um ar que nós respiramos, nós podemos levantar da nossa cama, ou até mesmo aqueles que não podem levantar da cama, que estão me assistindo neste momento, né? Mas que tem o privilégio de viver, viva dia após dia, dando glória a Deus. Agradeça ao Senhor a cada dia que você levantar, que você acordar. Peça obrigado a Deus. Não seja aflitos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a você, pertence a Deus. Então só Deus sabe o que vai acontecer no amanhã. Muitas vezes a pessoa vai passar por uma cirurgia e tem tanto medo de passar por uma cirurgia. Não precisa ter medo, porque o Criador, Ele que te criou, Ele planejou a tua vida, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe de tudo. Então você ora a Deus e fala: Senhor, que seja feita a tua vontade, eu vou fazer essa cirurgia. Vem ser comigo, meu Deus. Te peço, Pai, vem ser comigo. E peça força a Deus, peça a coragem que você não está tendo a Deus. E você vai passar pela cirurgia e vai sair tudo bem. E você vai sair dando glória a Deus, vai ver que era só um medo. Muitas das vezes é o teu adversário que coloca sobre ti um medo tão grande para que você duvide do milagre de Deus. Para que você venha duvidar das coisas de Deus, meus irmãos. Então não tenha medo. Não tenha medo de perder alguém que você ama muito. Porque aqui na terra ninguém vai ficar. Todos nós vamos partir um dia, meus queridos. Faça apenas uma coisa. Glorifique a Deus todos os dias por Ele ter te dado a graça de viver, por Ele ter te dado fôlego de vida, e viva a vida intensamente agradecendo a Deus e glorificando a Deus, e aproveite os momentos felizes que você tem, aproveite as pessoas que você ama para amar mais, para cuidar mais. Viva a sua vida de uma forma que venha te fazer feliz, mas primeiramente agradando ao teu Deus que te criou. Primeiramente agradando ao teu Criador. Se você viver de uma forma que vai agradar o teu Criador, você vai ser feliz, sim. E aproveite, meus queridos, não tenha medo de nada. Não tema, né? O teu Deus, ele é maior do que qualquer coisa. O teu Deus, ele é maior do que a morte, ele é maior do que a enfermidade, ele é maior do que um bandido, ele é maior do que alguém que te ameaça, ele é o maior do que tudo. Deus é o Deus que ele fala: eu sou. É um Deus que tudo pode. Então, se você é filha desse Deus, você crê nesse Deus, clame a Ele. Fale dos teus medos para Deus, que Deus vai sim entrar em providência da tua vida. Não fique triste, abatido, deprimido, com medo, dentro da tua casa ali, encurralado, no canto do teu quarto, com medo de sair, né? Um medo que te domina, que trava as tuas pernas. Não, meus queridos, você não precisa sentir esse medo. Quem te cuida não dorme. Quem te vigia, ele não dorme. Ele está o tempo todo contigo, cuidando de você. E na hora que cada um de nós tiver que ir, nada vai impedir. Quando Deus achar que é a hora, vai ser e pronto. Mas quando não for a tua hora, nada acontece com você. Pode você passar pelo vale da sombra da morte, nada acontece com você. Porque não é o momento. Porque Deus falou que não é aquele momento, que não é aquela hora. Então fica tranquilo, não fica ansioso. Os dias de cada um aqui na terra só sabe o nosso Criador. Então cabe a nós glorificar e exaltar o nosso Deus a cada dia. Não importa qual problema que nós estamos passando, temos sempre que glorificar e exaltar o nosso Deus pelo simples fato de poder respirar o ar que Ele nos deu. Gente, a melhor coisa da nossa vida é poder glorificar ao Criador e não pensar mais em nada.
Que os teus medos, meus queridos, que os teus medos caiam por terra em nome de Jesus. Que os teus medos, se você está me assistindo agora neste momento e tem medo de algo, eu não sei qual o tipo do teu medo, meus queridos, mas Deus sabe. Então fale para Ele neste momento. Procure um cantinho no teu quarto, tenha uma conversa íntima com Deus, só você e Deus. Se derrame na presença de Deus. Peça para Deus tirar os teus medos. Eu tenho certeza desse Deus do qual eu estou te falando aqui. Ele vai entrar em providência na tua vida. Ele vai tirar esses medos de ti. Só basta você pedir, entregar o teu coração a Ele e falar: Senhor, eu pertenço a Ti. O Senhor é o meu dono. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Pede para Deus. Que eu tenho certeza que você não vai ter mais medo, meus queridos. Comece a falar com Deus dos teus sentimentos, né? Não tem medo de nada. Tem pessoas que têm medo de pessoas que já morreram. Se teu medo é esse, meus amores, não tenha medo de quem morreu. Quem morreu não tem poder nenhum de descer à terra para poder falar contigo, não. Fica tranquilo, fica em paz. O morto, ele não vem à terra. Ele não volta mais aqui para a terra. Então não tenha medo de morto, não. Né? E também nem tenha medo dos vivos. Que o mínimo que ele pode fazer é o mal à tua carne. Mas se você está firmado na rocha ali, firme com Cristo, né? A tua alma para Deus, é o Senhor que determina se é ou se não é, se faz ou se não faz, se chove ou se faz sol. Estamos vivendo debaixo das ordens do Mestre. Então não adianta você temer. Não tenha medo de nada. Nada. Porque aquele que te vigia, ele não dorme. Aquele que guarda, que cuida de ti, ele não dorme. Então entrega simplesmente a tua vida para Deus. Se entrega para Ele. Fala para Deus assim: Senhor, pega na minha mão. Segura na minha mão, Senhor. Porque se eu segurar na tua, possa ser que eu deixe e solte. Mas se o Senhor segurar na minha mão, eu tenho certeza que eu nunca vou estar só. Porque o Senhor está firme, segurando na minha mão. Então peça para que Deus venha segurar em tua mão. Que Ele não vai te largar nunca mais. E seja firme na rocha, com Cristo Jesus. Eu creio, meus queridos. Eu creio nesse Deus, de Isaac, de Jacó, de Abraão. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus do qual eu sirvo. E eu tenho certeza que Ele vai entrar na tua vida. E Ele vai tirar os teus medos. Só basta você crer. Não tenha medo de nada. Não tenha medo de escuro. Tem pessoas aí, servos de Deus que não dormem com a luz apagada. Porque tem medo do escuro. Não, meus queridos, lembre assim, à noite, a escuridão o Senhor fez para que eu venha descansar, para que eu venha dormir, adormecer, para recarregar as minhas energias. É por isso que tem que escurecer a noite. E o dia é para você levantar, para glorificar a Deus e ir para a luta, né? Dando glória a Deus. Mas a noite é escuro, tem que dormir. Adormeça tranquilo, em paz. Não tenha medo da noite, meus queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. E vamos servir a Deus em paz. E para você que ainda não serve a Deus, não tenha medo não. Mesmo você não crente, não servindo a Deus, tenha fé que o Deus que te criou, o teu Criador, é Ele que determina tudo. Você está debaixo das ordens do Mestre. Pense só isso. Só nisso, eu estou debaixo das ordens do Mestre. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Entregue-se para Ele. Faça só isso e vocês vão ver a diferença que é servir a esse Deus de uma forma que você entrega a tua vida para Ele. Não queira resolver nada que você não pode. Você faz aquilo que está ao teu alcance, mas o que não está ao teu alcance, entrega para Ele, que Ele vai resolver. Entrega para Deus, conta para Deus, fala para Deus os teus problemas, conta para Deus os teus medos. Fala com Ele e confia nele. E tenha fé que a tua causa Deus vai resolver. Então, meus queridos, não precisa ter medo, nem do escuro, nem da morte, nem dos mortos. Não precisa ter medo. Porque, como eu falei para você, para encerrar esse vídeo aqui, quem cuida de ti não dorme.
Então, meus queridos, comenta aí qual é o teu medo. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe grandemente através desse vídeo. Que o Senhor venha entrar na tua casa, na tua vida. Que o Senhor venha cada vez mais te fortalecer. E não há medo. Não precisa ter medo. Porque você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E você está vivendo debaixo das ordens do Mestre. Quando Ele quer, Ele faz e acabou. Ele é o dono de tudo, Ele faz tudo. Ele é o Deus que fala, eu sou. Ele é o Deus que Ele é muito mais além daquilo que eu e você pode imaginar. Então, simplesmente não queira entender nada, apenas se entregue para Ele. Entregue para Deus, a tua vida para Deus. Deus te abençoe, a paz de Deus e até o próximo.